Bom, vamos lá. Esse STI que eu construí aqui foi para trabalhar na parte de biologia com um tópico específico, né, do conhecimento, que é o ato reflexo. Dentro das aulas de sistema nervoso, fisiologia do sistema nervoso, né, especificamente aqui ao nível do 8º ano, a gente trabalha o funcionamento, né, do ato reflexo, trabalhando algumas funcionalidades do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, e foi o que eu tentei fazer aqui. Os alunos, às vezes, têm muita dificuldade em lembrar, né, das estruturas que fazem parte desse sistema nervoso, desse ato reflexo, né, e, obviamente, as partes do sistema nervoso que estão envolvidas nesse ato reflexo. Então, o que eu construí aqui, mais ou menos, foi... peguei uma figura na internet, eu sinalizei algumas partes aqui da minha figura, né? Acrescentei aqui para eles colocarem o nome das estruturas que estão envolvidas aqui. Só que uma coisa importante aqui é que, como o ato reflexo é um ato involuntário, rápido, né? Aquele, por exemplo, em que a gente encosta numa superfície quente e tira a mão rapidamente, era bom perceber quais são as estruturas que estão envolvidas, mas perceber que essas estruturas funcionam numa ordem específica. Então, às vezes, é importante para o aluno lembrar quais são as partes envolvidas, né, e saber também as funções que estão envolvidas por trás de cada uma dessas etapas. Aqui, no meu caso, eu só construí para eles lembrarem a ordem em que acontece os fenômenos. Essa ordem ela é obrigatória, como eu cito aqui no texto. Então, eu coloquei um texto inicial aqui, né, para eles poderem saber o que tem que fazer, e algumas instruções, e eles têm que colocar na ordem. E aí, então, aqui tem o estímulo. Então, eles vão perceber que aqui é um estímulo patelar simples, né, aquele que o médico faz na criança, por exemplo. E ele tem que perceber que essa estrutura que está aqui vai até essa outra estrutura que ele já conhece como desenho, que é o sistema nervoso central. Ele vai lembrar que é a medula espinhal. Então, se o estímulo está iniciando aqui e essa estrutura está vindo até a medula, ele vai lembrar uma coisa importante, que esse aqui é um neurônio, né? Ou pode ser o nervo, né? E esse nervo aqui é responsável pela percepção sensorial. Então, ele tem um nome. Ele é chamado de nervo sensorial. E aí, ele colocando o nervo sensorial, ele acerta. Quando eu vou mostrar o grafo, eu vou mostrar que eu botei outras opções aqui também. Ele pode botar neurônio sensorial, que também vai estar certo. Então, tem outras opções. Uma vez que ele acertou aqui, ele vai para o próximo passo, que deixa eu ver aqui se está teste. Tá bom, só para confirmar. Ele vai lembrar que aqui é a medula. Se ele colocar só medula, eu apresentei uma mensagem de erro para ele. Porque medula não é o nome da estrutura. Medula é nome de região. Em biologia, medula é nome de região. Então, a gente trata essa estrutura aqui, ela tem um nome específico. O nome correto é medula espinhal. Então, eu coloquei uma mensagem de erro aqui para ele poder lembrar. Se ele sabe que é medula, às vezes ele vai lembrar que é a medula espinhal. Não tem muito mistério de tentar fazer ele lembrar que é a medula espinhal. Pode ser só por preguiça falar medula. A gente fala no corriqueiro, mas é importante que ele saiba que é a medula espinhal. O próximo passo dele é lembrar que, uma vez que a informação, que o impulso nervoso chegou até a medula, que é a medula que vai processar, então ele tem obrigatoriamente que colocar o nome aqui. Só para mostrar, por exemplo, se ele chegar aqui e colocar fora de ordem, vai dar um erro. Vai dar um erro, tudo bem, porque está fora da ordem. Então, ele obrigatoriamente ele tem que vir para cá e colocar a próxima estrutura correta, que é esse outro neurônio nervo aqui, que está vindo da medula agora e está trazendo a informação até essa outra estrutura vermelha aqui, que eu vou pedir o nome para ele também. Ele vai ver que é o músculo esquelético. Então, ele tem que vir aqui e colocar nervo motor, que é o nervo responsável pela ação do ato reflexo.
Se ele chegasse aqui e colocasse neurônio, eu coloquei uma mensagem de erro, eu posso mostrar aqui de novo. Mostrei uma mensagem de erro, dizendo para ele que ele tem que seguir o mesmo padrão. Se ele colocou nervo sensorial aqui, ele colocar nervo motor aqui. Se ele colocar neurônio sensorial, ele vai ter que colocar neurônio motor aqui. Eu posso até mostrar isso agora rapidamente. Só voltar aqui para o estado inicial. Então, só mostrando, né? Se ele colocar aqui neurônio sensorial, obrigatoriamente ele tem que vir aqui e colocar medula espinhal, como já foi mostrado. Então, se você vier aqui e colocar neurônio motor, ele aparece uma mensagem de erro dizendo para ele manter o padrão. Se for nervo lá em cima, tem que botar nervo aqui de baixo. Lá em cima, se ele começar com neurônio, vai aparecer uma mensagem de erro dizendo para ele manter esse padrão. Então, aqui ele bota nervo motor, e está correto. E, por fim, ele pode botar músculo esquelético, que é onde vai abrir a ação. Se ele escrever sem acento, eu botei um errinho para ele se atentar a palavra músculo esquelético, e aí ele está certo, e a gente finaliza com tudo certo. Ok? Eu vou só mostrar que a gente consegue botar outras opções, só mostrar aqui, que está começando com nervo sensitivo. Eu posso voltar ao estado inicial. Se eu começar com o neurônio aqui, neurônio sensitivo, ele vai dar como certo. Aqui eu vou botar medula espinhal, ele vai dar como certo. Se eu colocar nervo sensitivo aqui, ele vai dar como erro para manter o mesmo padrão que lá em cima. Neurônio motor. E aqui, músculo esquelético. Só para mostrar. E DOM. Vou mostrar como é que está funcionando. Como ficou o grafo, né? Então o grafo ficou cheio porque eu coloquei várias opções. No início, você pode ter neurônio sensorial, você pode ter nervo sensitivo. Os dois estão certos. Então pode ser, enfim, teria até mais opções, mas eu fiz só essas 4 opções aqui, ó. Pode ser também nervo sensorial ou pode ser também nervo sensitivo. Enfim, são todas opções, nomes para a mesma coisa, ok? Como você pode ver, há mensagens de erro em alguns locais. Então, se ele colocar só medula, por exemplo, vai aparecer para ele botar só medula, ele botar medula espinhal. O erro de escrita, né, o músculo esquelético, ele vai conseguir ver ali que é o músculo. Eu também coloquei dicas, vou mostrar aqui agora. Deixa eu só voltar aqui para o estado inicial. Ele pode pedir dicas também. Então, vamos dizer que ele não saiba nem começar. Então, eu botei aqui. Ele sabe que ele tem que começar aqui. Ó. Essa estrutura é responsável por conduzir impulsos nervosos até o sistema nervoso central. Então, ele vai lembrar que isso aqui é um neurônio ou um nervo. Então, ele talvez já se lembre que é o sensorial. Se ele não reparar que é o sensorial, eu vou dizer para ele numa segunda dica, um nervo que é responsável por conduzir percepções sensoriais. E, por fim, eu digo o nome para ele. Então, nervo sensorial. O próximo ele também pode pedir uma dica, é um componente do sistema nervoso central. Se ele não souber, se eu falo que o nome é medula, se refere ao fato dos componentes do sistema nervoso passarem no interior das suas vértebras. Se ele colocar aqui só a medula, vai apresentar uma mensagem de erro. Então ele tem que colocar a medula espinhal, então está correto. Aqui também vai ter dica, estrutura responsável por conduzir impulsos nervosos da medula espinhal até o músculo esquelético. Então isso aqui já é uma dica para o músculo, por isso que eu não coloquei dica aqui no final. Né? São as 3 dicas. E aqui ele vai poder acompanhar o desenvolvimento dele, que é o modelo do aluno aberto. Ok? Vou voltar lá na árvore. Então, eu fui colocando várias mensagens de erro ao longo do caminho de cada árvore dessa. Né? Há também dicas aqui dentro. Deixa eu ver. Dicas, mensagens, como vocês podem ver, está funcionando. Ele pode vir aqui
e vai chegar ao final de cada resposta. Ok? Acho que é isso. Um abraço. Obrigado.